Olá, meu nome é Gilberto Delana, eu sou empresário, sou palestrante, sou mentor e hoje eu estou aqui para falar sobre como abrir o seu primeiro negócio nos Estados Unidos. Eu vou estar falando do meu primeiro negócio que abri, até mesmo porque agora já são mais que 10 negócios que eu abri aqui, a experiência tem se alargado, também no Brasil, tem negócios no Brasil, e eu quero passar para você os segredos da abertura de um negócio. Isso são valores altos que a pessoa pode gastar se não tiver uma direção, se não tiver um conselho. Eu já disse em um vídeo, eu tenho um amigo que perdeu mais de 4 milhões por não ouvir, talvez a minha palavra, por 1 minuto e meio. 1 minuto e meio de palavra, esta pessoa não teria perdido mais que 4 milhões de dólares. Então eu vou falar dos segredos do Brasil Connections. Brasil Connections foi um restaurante e uma loja de envios de dinheiros para o Brasil e para o mundo, que estava dentro do próprio local. Eu tive um sócio, nós buscamos alugar um local bacana, e o começo foi o seguinte: eu morava na Flórida e o meu sócio morava em Boston. Eu decidi, junto com a minha esposa, estar orando para ter um nome. Deus nos deu o nome Brasil Connections. Daí nós começamos a procurar pela melhor localização, melhor local para aquele tipo de negócio. Encontramos um plaza que tinha muitas lojas e lá tinha um restaurante chamado Pasta Café, de italianos. E um dia eu falei com ela, vamos orar naquele mall, naquele plaza, e para que Deus possa nos dar um negócio, um restaurante naquele lugar, um espaço para fazer um restaurante. Ela falou, bora lá. Daí fomos para lá no domingo à tarde, eu orei no plaza pedindo a Deus que abrisse um local ali para a gente. E nesse restaurante, Pasta Café, no momento estava fechado, era uma tarde de domingo, eu coloquei a mão na chave e abençoei, olha, isso é uma verdade, abençoei quem fosse os donos para que eles pudessem prosperar muito mais, para ir para um lugar muito maior e que Deus me desse a oportunidade de ter um restaurante naquele local. Daí eu peguei o número do 1800 em cima da placa lá e liguei para o gerente do Plaza, falei com ele, eu preciso ter um local no seu Plaza para ter um restaurante com uma loja de envios de dinheiro para o Brasil. Deixei um recado e deixei meu número de telefone. 3 meses depois, mais ou menos, meu telefone chamou e era o dono do Plaza. Ele falou, você ainda tem interesse de ter um restaurante no meu Plaza? Eu falei, sim. Era mais ou menos 4h30 da tarde. Ele falou, você pode me encontrar? Eu falei, posso agora. Eu morava a 16, 18 minutos de lá. Ele falou, não, hoje não, vai amanhã cedo, 8 horas. Eu falei, beleza. 10 para 8 do dia seguinte, eu já estava na porta daquele local. Mas eu não tinha experiência nenhuma de como alugar um local comercial. Aí eu fui conversar com o americano, ele falando que estava muito feia a loja, precisava de muitas reformas. Aí eu fiz aquela carinha, está muito velho, as coisas aqui, o piso está muito feio. E ele me disse o seguinte, Gilberto, se você quiser de verdade alugar esse local, eu te dou 6 meses de aluguel de graça. Eu dei para ele a mão, está fechado. O preço era condizente com o tamanho do local. E dali começa então uma busca de reforma, conversar com a prefeitura, conversar com o advogado para fazer os papéis do contrato de aluguel, conversar com o contador. Então são várias coisas que a gente não pode errar. Por exemplo, você precisa de um bom advogado para colocar os regulamentos, principalmente quando é sociedade. Você precisa de um bom contador para te ensinar de que forma organizar o financeiro e os gastos nos lugares certos, para você também não errar no tamanho investimento. E você precisa também do melhor construtor, aqui a gente chama de general contractor, você precisa do melhor que conhece as leis da prefeitura. Todas essas coisas são princípios que você não pode quebrar, nenhum deles. Então, tendo em vista que você fechou o negócio, o Plaza aceita você ter um restaurante, você precisa ir na prefeitura para saber se está tudo bem mesmo, se as licenças para aquele local, se está tudo certinho.
E para você ir até a prefeitura, você precisa levar os documentos que já estão prontos pelo advogado. Daí você conversa com a prefeitura, se for aceito, você deve então começar a construção, a reforma. E assim aconteceu. Começamos a reforma do local. Uma coisa muito interessante é que nem tudo o construtor também sabe. A prefeitura vai dizer algumas coisas que estão faltando no final da construção. Nós fizemos toda a reforma com o melhor construtor da região. No final, a prefeitura ainda disse para a gente, vocês precisam abrir um tanque de gordura atrás do local para derramar todo o óleo velho, a gordura velha naquele local que comporta 1.500 galões. Isso quer dizer quase 5.000 litros de gordura velha. Isso tem um nome chamado grease trap. E daí tivemos que gastar uma grana para fazer esse tanque dentro da terra. Foi uma despesa inesperada, mas concluímos o negócio. Quando eu estava concluindo, ou eu e sócio estávamos concluindo a construção do local, aconteceu o seguinte, eu já estava sendo acompanhado pelo Dr. Eugênio Miller, e ele disse para mim o seguinte, eu vou te orientar em muitas coisas e também quero dar uma palestra no dia da abertura do seu negócio. Dr. Eugênio Miller se dispôs, é assim, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida quanto a negócios. Ele se dispôs em estar indo na minha loja no dia da abertura. A minha esposa, que gosta muito de fazer lindos coquetéis, preparar para essas festas, e eu já estava muito ligado à igreja, música, eu contratei a melhor cantora e tecladista para cantar o hino nacional americano e a outra menina para cantar o hino nacional brasileiro. Fizemos a loja ficar toda ornamentada, linda, linda, linda. O Brasil Connect ficou lindo. E ali lotou de pessoas. E o senhor Dr. Eugênio Miller, ele ia dar a palestra dele em inglês. E nosso maior número de visitas eram brasileiros. Eu contratei também uma pessoa que falava inglês ao nível para fazer a tradução de tudo. E ele foi falar sobre como fazer negócio nos Estados Unidos. Nós fizemos uma festa naquela noite, foi dia 26 de fevereiro de 1999. Nós começamos a negociação no princípio de 98 e terminamos a construção 26 de fevereiro de 1999. E todos acharam o lugar ficou maravilhoso, a reforma do local. As pessoas, ali é mais ou menos 1,5 km da praia de Deerfield Beach, as pessoas paravam para tomar os seus lanches, café da manhã, o almoço. Assim, foi uma coisa fenomenal. Ao abrirmos aquele negócio, o primeiro mês deixou um lucro livre de $7.400 e, claro, algumas moedas que eu não lembro exatamente quanto. Mas foi $7.400 de lucro livre no mês. Naquele tempo, era um ótimo dinheiro. Hoje, $7.400 não é tanto dinheiro como em 1999. Mas foi bênção e continuamos com a loja, com um restaurante self-service, uma loja de envios de dinheiro para o Brasil lá dentro, ou duas que nós tínhamos, e também vendíamos ouro, vendíamos camisetas do Brasil, dos jogos, dos times de futebol. Quando acontecia a Copa do Mundo, nós vendíamos muitas camisetas e ali nós ganhamos muito dinheiro. O Dr. Eugênio Miller deu aquela palestra Como Fazer Negócio nos Estados Unidos e eu continuei sendo mentorado por ele. E um dia eu fui fazer um curso no Senai do Brasil, eu decidi fazer um curso lá, e eles me ofereceram para dar uma palestra no Senai. E eu aceitei o desafio. Eu traduzi a palestra do Dr. Eugênio Miller e depois de traduzir eu compilei as palavras. Claro que eu não ia falar tudo exatamente como ele falou, mas daí eu já tinha uma experiência de como fazer o negócio. Eu já tinha vivido mais. Quando eu fui dessa palestra, já tinha mais 3 lojas. Nós tivemos a experiência de mais três lojas depois desta. E aí eu falei com muita propriedade no Senai do Brasil, onde estava ali a diretoria do Banco do Brasil, diretoria do banco... Um outro banco que agora eu esqueço o nome, que existia também na cidade do Governador Valadares, a diretoria da Cooperativa Agropecuária, que era muito grande o time de trabalho deles, e todos foram lá. A professora disse o seguinte: Gilberto,
você tem 1 hora para falar, como os outros 3 nos outros dias aí tiveram 1 hora. Mas no seu caso, eu preciso que você fale 40 minutos e responda perguntas por mais 20 minutos. E foi assim. Foi maravilhoso poder iniciar desta forma, dando palestras. E daí para cá, eu comecei a orientar muitas pessoas. Muitos restaurantes foram abertos na minha região aqui. Estou falando da região de 4, 5 cidades à nossa volta. E eu pude orientar pessoas, nunca cobrei nada, sempre abençoei as pessoas. E hoje estou fazendo como profissional esse tipo de trabalho. Então, os segredos de abrir um negócio sempre existirão e você não vai ouvir sobre eles. Espero que você tenha sido bem orientado e se você precisar fazer alguma pergunta, escreva aí nos comentários, deixe sua pergunta que com certeza eu vou estar te respondendo. Tenha uma boa tarde, lembre-se, topo do pódio é só para os vencedores.